Olá, Glenn Greenwald e Fábio Serapião da Folha apresentam novas matérias feitas com base em diálogos internos lá do TSE e assessores do ministro Moraes Supremo, mostrando como iniciou essa discussão, esse conflito com o X, com o Twitter, com o Elon Musk no Brasil. E esses diálogos são reveladores do nível de censura que está sendo implementado nas plataformas, mesmo sem nenhuma decisão judicial. E mostram exatamente o que levou Musk a romper, relações e a se negar a cumprir o que o empresário chama de censura ao arrepio da Constituição brasileira. Vamos falar sobre isso e muito mais no vídeo de hoje. Aqui quem fala é Leandro Ruschel, diretamente de Miami, onde ainda há liberdade de expressão e eu consigo postar nas plataformas sem bloqueio algum. Infelizmente no Brasil já entramos no 5º dia do maior ato de censura, a censura em massa dos brasileiros da história do Brasil, em que não só 25 milhões de usuários do X-Twitter não podem mais postar na principal, colocando, plataforma de discussão política do mundo, como quem fizer isso utilizando VPN ou algum outro subterfúgio pode levar multa de R$50 mil por dia. Já há uma ação judicial questionando isso. Nós vamos falar sobre essa questão também e outros desdobramentos aqui no nosso programa. Mas vamos voltar lá à matéria da Folha, que acabou de sair nesse dia 4 de setembro de 2024. Mensagens mostram ordem de Moraes para endurecer contra o X início de atrito com Musk. Aqui na reportagem eles mostram que o TSE, mesmo depois das eleições, essa troca foi em março de 23, ou seja, muito tempo depois das eleições, continuou funcionando como um braço de investigação para alimentar o inquérito das fake news, que em tese não tem nada a ver com justiça eleitoral, E aí aqui é uma troca depois que uma mulher, publicou algo que desagradou o ministro. Aqui, infelizmente, eles não postaram o inteiro teor dessa mensagem, mas foi uma reação de uma usuária do X pela soltura das pessoas que foram presas lá por conta do Rio de Janeiro. Abre aspas. Foi o Tribunal Internacional. Mula, Xandão e esse governo usurpador estão sendo acusados de crimes contra a humanidade, prisões ilegais, tortura, campos de concentração, mortes, de trecho da postagem. Então a gente não tem aqui a postagem inteira, não dá para bater o martelo, mas isso aqui me parece uma crítica. A pessoa está indignada. Pela Constituição brasileira, as pessoas têm o direito de manifestar a sua indignação em relação a mesmo decisões judiciais ou posturas de políticos e autoridades. Isso é a base da liberdade de expressão. E aí, em reação a essa mensagem, o juiz auxiliar do ministro mandou uma mensagem. Preciso do contato do Twitter. Após uma servidora da AE mandar o telefone, aqui a AED é aquela assessoria especial de enfrentamento à desinformação. A pessoa seria Hugo, no Twitter. Outro integrante do órgão de combate à desinformação, chamado Frederico Alvim, entrou na conversa e se colocou à disposição para falar com a plataforma. Você pode ver com ele para que faça uma análise da postagem dessa natureza, disse o juiz. Sim, a ideia seria aumentar um pouquinho o escopo da parceria para que questões como essa possam ser enviadas pelo sistema de alerta, obtendo tratamento. O que é esse sistema? Isso aqui também é muito questionável e vai no ponto da questão. O TSE criou uma parceria com essas plataformas, e parece que o próprio Supremo tem a mesma parceria, para enviar alertas de mensagens que seriam indevidas, que seriam até ilegais. Isso seria para combater, de fato, discurso de ódio, desinformação, coisas mais graves. Só que o que a gente está vendo na prática, pelas trocas que foram reveladas até aqui, é que meras críticas caem nesse mesmo filtro, sem passar nem mesmo pela avaliação de todo o processo legal, A gente está vendo aqui que críticas ao ministro e que especialmente posições de direita são tratadas como criminosas, enquanto a esquerda basicamente tem um passe livre para falar o que quiser nas redes. O próprio ex-chefe dessa assessoria de enfrentamento à desinformação falou em entrevista para o Estadão, se não me engano foi o Estadão, que basicamente quase todos os bloqueios, as censuras, as retiradas do ar das mensagens foram produzidas contra a direita. Então, o que a gente está vendo, na verdade, é uma censura sistemática à direita brasileira. E isso fere todo o equilíbrio de qualquer disputa política. Mas aí o que acontece?
Esse Alvim lá do TSE responde que depois do X, do Twitter, mudou o escopo, havia mais liberdade de expressão e por isso seria difícil conseguir a derrubada daquela mensagem. E aí há uma resposta do juiz assessor, né, falando o quê? Vamos botar aqui esse trecho. Depois de avisar que iria repassar a informação ao ministro, né, que seria difícil conseguir essa retirada no X, e aí vai o ponto da questão, o juiz Marco Antônio Vargas encaminhou a mensagem recebida de Moraes com a posição a ser seguida a partir dali. Ministro Alexandre de Moraes, então vamos endurecer com eles. Prepare relatórios em relação a esse caso e mande para o inquérito das fake news. Vou mandar tirar sob pena de multa. E aí o sujeito fala, resolvido, vamos caprichar no relatório para esse fim. Então, novamente, ao invés dessa assessoria funcionar como investigação isenta para mandar um relatório para o juiz decidir, não, o juiz decide que tem que retirar, manda para o relatório, esse relatório é feito e volta naqueles termos que já foram mostrados em outras publicações. Né? Devido a denúncias anônimas, chegamos à conclusão que isso não pode ficar no ar. E não foi isso que aconteceu. E eu me lembrei do seguinte, naquele outro caso escabroso, em que esse mesmo juiz instrutor pediu para usar a criatividade para desmonetizar a revista Oeste, essa desmonetização acabou sendo feita pelo YouTube e não por ordem judicial. Eu acho que esse talvez seja o caso mais ilustrativo do que aconteceu. Em dezembro de 22, Vieira, o juiz auxiliar lá do ministro Moraes, enviou mensagens a Tagliaferro, então chefe da assessoria contra a desinformação, com um pedido específico. Segundo o jornal, o juiz instrutor de Moraes pediu ao técnico uma levantada sobre revistas golpistas para desmonetizar nas redes. A solicitação foi acompanhada de um link do X da revista Oeste. No dia seguinte ao pedido, o Tagliaferro reportou que encontrou apenas publicações jornalísticas e questionou o auxiliar de Moraes sobre o que deveria colocar no documento. Use a sua criatividade, risos, respondeu Vieira, orientando o Tagliaferro a inserir no relatório opiniões mais ácidas. Ou seja, opiniões mais ácidas, novamente, estão protegidas sob a guarda constitucional, direito de expressão livre, é a base da democracia. Mas eles estavam aqui buscando a criminalização dessas mensagens que são apenas publicações jornalísticas, segundo o próprio investigador do TSE, para censurar novamente uma revista de inclinação à direita. O ministro Alexandre entendeu que está extrapolando com base naquilo que ele enviou, completou. E aí o que aconteceu depois disso? E aí que vem a parte interessante. O YouTube supostamente, por vontade própria, desmonetizou o canal da revista Oeste. Então, agora ficou claro, pela revelação dessas mensagens da Vaza Toga, que essa pressão do TSE, dos tribunais superiores, fora dos autos, fora de um processo judicial, como demanda o Marco Civil da Internet, acabou resultando numa decisão do próprio YouTube para desmonetizar a revista Oeste. De livre, né? E espancada à vontade, como se diz no povão. Então, como é que você pode ter livre expressão se órgãos do próprio judiciário pressionam as plataformas para retirar conteúdos considerados que nem são, nesse caso, né, ilegais, mas críticas ácidas? Isso é democracia para você? Desrespeitar a Constituição no mais sagrado preceito democrático da liberdade de expressão é democracia? Bom, o que está acontecendo hoje? Né? Já é o 5º dia da censura. Temos que ver até mesmo órgãos jornalísticos dizendo, olha, meus correspondentes estão postando lá de Portugal, da Escócia, dos Estados Unidos. Pessoas ainda sob a possibilidade de ter que pagar R$50 mil de multa por simplesmente usar uma VPN para acessar o X, para ler informações. E aí o Partido Novo entrou com um pedido no Supremo por violação de princípios constitucionais. Basicamente, é uma ação chamada ADPF, ação, né, de descumprimento de preceitos fundamentais, em que questiona essa decisão porque ela feriria a liberdade de expressão, o princípio da proporcionalidade e o devido processo legal. E o autor dessa ação é o Novo. Tivemos o sorteio, caiu com o ministro Nunes. E o ministro Nunes está avaliando a ação. A Ordem dos Advogados do Brasil também já fez uma ação que vai por prevenção ao ministro Nunes para derrubar a multa, não o bloqueio X, mas a multa. E a Ordem dos Advogados do Brasil afirma que esta multa não está de acordo com o devido processo legal brasileiro, já que você não tem proporcionalidade, você não pode multar uma pessoa que não é parte de um processo. Inclusive, naquela votação lá na primeira turma que já teve, em que 5 ministros concordaram em relação ao bloqueio do X, o ministro Fux tem um voto em separado sobre esse aspecto específico que questiona
justamente a multa. Do ponto de vista legal, de rito do Supremo, o ministro Nunes teria capacidade, por conta da natureza da ação, de decidir sozinho, por liminar, pela derrubada desse bloqueio. Eu duvido que ele vá fazer isso, né? Mas existe a chance, a própria imprensa especula, que ele mande essa decisão para o plenário do Supremo. O que o ministro Moraes, segundo a Malu Gaspar do Globo, tentou evitar, porque não queria esse questionamento que pode vir desses dois ministros que foram indicados pelo Bolsonaro. Então, o ministro Nunes e o ministro Mendonça. Então, basicamente, a gente tem a possibilidade da multa cair, porque há uma sinalização de outros ministros que essa multa não seria compatível com o devido processo legal brasileiro, seria inconstitucional, mas dificilmente cairia o bloqueio do X. Na prática, se cai a multa, facilita muito o acesso ao X dos brasileiros, né? A situação ficaria um pouco menos autoritária, um pouco menos totalitária. Vamos ver como vai se dar esse desdobramento. Há uma grande pressão para a decisão ser mantida nos bastidores. Enquanto isso, a oposição ganha força. Segundo a oposição, 150 deputados, temos que lembrar que temos 513 deputados no parlamento, já assinaram um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e está pressionando o Senado para a abertura desse processo. No Senado, a situação é bastante desafiadora. Segundo a imprensa, há por volta de 30 votos dos 81 senadores favoráveis ao processo de impeachment do ministro Moraes. Quem decide pela abertura é o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e há uma pressão em cima do Pacheco para que pelo menos coloque isso em votação. Para que o processo seja aberto, precisa de pelo menos 42 votos, né? Para efetivamente consolidar o impeachment, precisa de 2/3, o que dá um número de votos bem maior. Mas a mera pressão e a mera abertura do processo, caso ele venha a acontecer, já seria um fato político muito, muito relevante. Nessa esteira, nós teremos aí no dia 7 de setembro, nesse final de semana, um protesto marcado pela oposição na Paulista, justamente pela pauta do impeachment do ministro Alexandre, em que vários nomes da oposição confirmaram presença, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. Um protesto que está sendo encabeçado pelo pastor Silas Malafaia, né? Então a pressão por conta desses atos, especialmente agora depois da censura em massa, a pressão aumenta. Mas não me parece que neste momento é suficiente para criar a abertura de um processo de impeachment ou mesmo a revogação de alguma forma dessa decisão. Por sua vez, o Elon Musk segue fazendo postagens desafiando o ministro, expondo o que o Elon Musk enxerga como atentados contra a liberdade de expressão no Brasil e decisões ao arrepio da ordem legal. Enquanto isso, a militância de redação brasileira, incluindo aqueles isentões que chegaram ao ponto de defender o voto nulo, ou até mesmo o voto em Lula, porque haveria uma ameaça autoritária de Bolsonaro, segue defendendo a decisão, né? Um dos isentões mais notórios é esse sujeito que se apresenta como liberal, né? Um liberal que defende a censura. Fechar o X é uma tragédia, mas Moraes não tinha escolha. Por sua vez, uma das representantes do establishment na imprensa, uma das principais porta-vozes do establishment, a Eliane Cantanhede, né, que eu chamo de Eliane Tucanhede, disse que o STF precisa baixar a bola e evitar excessos que alimentem os inimigos do Estado de Direito. O julgamento da primeira turma reforçou a união do Supremo contra ataques externos, mas deixou no ar o incômodo de partes do ministro com a teimosia de Moraes. Veja só, é só uma teimosia, não é a censura em massa, né? E aqui eu faço um comentário que eu gostaria de compartilhar com os senhores e com as senhoras. Esse acúmulo de poderes do ministro vai dando, aqui um trecho do artigo dela, vai dando discurso a grupos que se escondem por trás das bandeiras Deus, Pátria, Família, Liberdade de Imprensa e Democracia para atacar justamente a democracia. Ou seja, as pessoas que defendem liberdade de expressão, pátria, família e a própria democracia estão atacando a democracia por conta dessa defesa. E chegamos num momento crítico, quando um estrangeiro bilionário debocha da soberania do Brasil. Desde quando o Musk debochou da soberania do Brasil? Ele está questionando justamente a liberdade de expressão não sendo respeitada no Brasil. Mas voltando ao texto dela. Em vez desse pessoal se levantar contra o abuso, o país se divide, com amplos setores da sociedade tomando o partido do invasor. Ela chamou Elon Musk de invasor, né? Quer invadir o quê? Invadir a internet com liberdade de expressão? Esse invasor contra o Supremo e tentando transformar Alexandre de Moraes de defensor da democracia em ditador. Fecha aspas. Ou seja, para ela, quem defende a liberdade de expressão e o devido processo legal está, na verdade, atentando contra a democracia.
Por outro lado, quem censura todos os brasileiros, impondo uma multa de R$50 mil por dia para acessar a principal ferramenta de discussão política do planeta, é tratado como defensor da democracia. Ela argumenta que o Supremo deve baixar a bola para, entre aspas, evitar qualquer tipo de excesso que alimente os inimigos do Estado Democrático de Direito, conquistado a duras penas no país, fecha aspas. Em outras palavras, Tucanhede sugere que o Supremo pare de tomar medidas autoritárias para não ser acusado de autoritarismo pelos verdadeiros autoritários, aqueles que defendem Deus, pátria, família, liberdade de imprensa e democracia. George Orwell já havia previsto tudo isso, né? Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. E eu fecho aqui o meu comentário com uma manifestação de ninguém mais, ninguém menos do que Nicolás Maduro, o sujeito que foi pego com a mão na botija, né? Fraudando de forma até amadora as eleições lá na Venezuela. Ninguém mais duvida que houve essa fraude. Falando o seguinte sobre essa decisão, né? Maduro elogia decisão no STF de bloquear o X no Brasil. Diz apoiar a soberania das decisões das Supremas Cortes e fala em proteção da sociedade brasileira. Acho que esse aqui não precisa nenhum comentário, nenhuma interpretação. É auto-evidente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.